Olá pessoal, o filme já vai começar. Antes eu só quero avisar que isso está sendo liberado aqui como um presente da Pangeias, uma plataforma online de vídeos para profissionais e apaixonados pela saúde integrativa, e como um presente da Escola das Emoções, um espaço de autoconhecimento onde os sentimentos são os professores. Para saber mais detalhes é só clicar nos links na descrição desse vídeo. Agora o filme vai começar e nós esperamos que você mergulhe nessas emoções. Está aqui encarnado nesse corpo, a gente vive inevitavelmente a dualidade. A gente sai de uma meditação profunda e vem para esse caos aqui, para essa bagunça, e a Índia em especial. É um lugar ótimo para a gente experimentar os dois polos de todas as coisas. Conheceu num retiro de carnaval. Nós decidimos passar essa época de festas mais autocentradas, introspectivos. Muito rapidamente a gente começou a namorar, depois a gente já foi morar juntos, noivou e decidiu casar na Índia. Tudo isso em menos de um ano? Menos de um ano. Os dois estudam psicologia, tanto ocidental quanto oriental. Eu trabalho com yoga há bastante tempo, Camila está estudando psicologia transpessoal, então a gente achou que a Índia teria muitas riquezas, né, para nos passar, e então fomos para a Índia, né? Aquela coisa, né, que as pessoas procuram viajar para a Índia para fazer uma viagem espiritual, para ir para um lugar zen. E aí, chegando lá, o cenário era bastante diferente, assim. As vacas são animais sagrados na Índia. Apesar de eu ter gostado bastante a primeira vez, não é uma viagem daquelas viagens de vou para o Caribe, vou ficar na praia, vou ficar no mar, a viagem de lua de mel. É uma viagem que te desafia bastante, né? A gente lê livros de tantra, de yoga, e falam assim da importância da estética, da beleza, dos sentidos. E aí chega lá assim, nossa, tu pensa, não, uma hora vai vir uma paisagem bonita, né? Vai vir algo...
Delhi para Rishikesh, que era a cidade que a gente então alugou um apartamento para ficar, onde a gente fez esse curso, né, de yoga. E esse trajeto é um trajeto de 200 quilômetros, 7 horas de caos, de favela, de cheiros, de ruídos doidos. Eu tenho bastante medo do trânsito e as buzinas, que já são um sinal de alerta aqui para nós, é tipo, se liga, perigo, né? E lá é assim, constante, a forma de comunicação deles é tô passando. Tá escrito até nos caminhões atrás. Horn, né? please. Horn, please. Ou seja, é para buzinar mesmo, para que ele dê espaço, né? Todos os sentidos são hiperestimulados, desde a audição, visão, olfato, daí paladar, tu para na estrada para comer uma coisa, tu vai dar uma mordida, é cheio de pimenta, então tu tá sempre sendo desafiado, sempre sendo provocado, né? A Índia provoca bastante. E ali para mim já começou uma certa inquietação de ver que a Camila já não estava satisfeita, né? Ver que era aquilo ali, que a gente teria que encarar aquilo e teria que se adaptar àquela realidade, né? Sim, eu tinha uma ideia de assim, eu vou para um lugar onde as pessoas são espiritualizadas, então deve ter uma energia boa. E sinceramente, nos lugares assim, os ashrams, as escolas, os templos, até eram lugares de energia bastante sutil, mas na rua era o purgatório. Momento reflexão. Se você se preocupa com ecologia, sustentabilidade, não venha para Rishikesh. Não porque você quer evitar ver que isso existe, mas porque o sistema de coleta de lixo já é muito complicado aqui. E com um monte de turista que vem de tudo que é parte do mundo, não adianta ter um comportamento de jogar o lixo no lixo, não é o suficiente, porque esse lixo vai acabar indo parar em algum lugar como esse. Várias vezes eu me vi pensando nisso a respeito da nossa produção de lixo aqui, que talvez vá para o Ganges. E o lixo, a sujeira, o desrespeito com a natureza e com os animais que mexem bastante comigo, com as minhas emoções. Então me senti nos primeiros dias, na primeira semana, realmente como um animal acuado e algumas reações de agressividade eu pude observar e aprender com elas. Para ser uma viagem espiritual e a gente poder transcender os níveis básicos, não podia estar preocupado com sobrevivência, com onde a gente vai dormir essa noite, né? Então a gente deixou esse esquema preparado. E aí chegamos no nosso apartamento e tinha várias coisinhas para ver, não era uma estrutura, assim, mesmo sendo considerado um apartamento top ali para Rishikesh, na cidade que a gente estava. A forma como eles pensam, né, comodismo, a comodidade é bem diferente de uma Europa, dos Estados Unidos, do Brasil. Até aqui, né, nós, então, o chão meio sujo tá muito limpo, a gente entrou no apartamento, não tinha uma baita vassoura. Faxina, e aí tinha uma baratinha ali no cantinho, tinha não sei o que, né. Mas assim, um lugar bom, eu diria que o melhor lugar de Rishikesh que eu conheci foi o nosso apartamento. Adoro chegar em casa. Mais contrastes. A musiquinha do elevador. Nossa, o doce lar na Índia. Os livros que a gente está estudando. Nossa cozinha. Quando a gente quer sair um pouco do tempero forte indiano, a gente cozinha em casa. Um altarzinho. Nossa cama. Indian life.
Esse foi o primeiro ensinamento que a gente recebeu na Índia, o de procurar descansar, se nutrir antes de tirar qualquer conclusão. Como quando a gente dorme mal, quando a gente não está bem alimentado, isso interfere nas nossas emoções, né? E nos trazem muitas vezes emoções nocivas, né? De raiva, de desconforto. So the art of managing life is very important. It's not something you can read it from the book and information. It's something you have to practice every day. And person who practice meditation, person who practice healthy lifestyle in the form of healthy eating, because we are what we eat, definitely can maintain an optimal level. If anxiety comes, they know it's anxiety coming and they can get over it. If anger comes, they know it's anger coming, let's stop it. If negativity comes, they know it's negativity, let's stop it. So they know, to increase the level of positivity, happiness with their good actions. Primeiro a gente comprou a passagem e depois que a gente foi ver a questão dos cursos, né? E a gente achou esse curso de yoga, então, na linha tântrica, que começava 2 dias depois, na verdade um dia depois da nossa chegada e acabava um dia antes da nossa partida. É um curso de formação de instrutores, né? Então é uma prática de yoga para quem já estava mais acostumado a praticar. Eu pratico há bastante tempo e para mim foi bem desafiador já. 2 práticas diárias de 2 horas por cada prática. Totalizava 4 horas de prática puxada todos os dias. Hariom! E aqui estamos chegando na nossa escola, então, para nossa prática matinal. Vamos lá. Bem-vindos. Ali é o símbolo da nossa escola. E aqui é a sala de prática. Uma aula universalista, eu diria. Emagreci bastante, fortaleci o corpo. Ganhei confiança, estava bem satisfeito com o curso, estava bem feliz de estar fazendo o curso. Eu tinha tido um acidente de trânsito no final do ano, antes de a gente fazer essa viagem, então eu estava sem praticar yoga fazia alguns meses. Quando a gente ia se alimentar também, muito fogo na comida, muito picante, muito condimentada, e aí chegou uma hora que aquilo assim... ativou a minha raiva mesmo, ativou o meu fogo interno, assim, eu não estava conseguindo lidar com aquela energia toda. E aí foi um momento que a gente teve uma discussão e que ele ficou bravo porque eu fiquei braba, aí foi aquela coisa, a raiva da raiva, né? Esse foi o segundo ponto, assim, de emoções fortes. O que eu tô fazendo aqui? Eu vim casar aqui, eu não acredito nesse lixo, né? Na verdade, eu ainda não estava questionando tudo isso, mas ele já estava, né? E, tipo assim, tá, mas então o propósito principal que era o casamento, como é que vai ser aqui se ela não tá gostando? E foi muito importante, porque foi ali que eu disse, não, quer ir pra aula de yoga? Vai, eu não vou hoje e eu vou me recolher e eu vou ter o meu tempo para até decidir o que eu vou fazer dessa viagem. Então, quando eu tomei essa decisão de não seguir na rotina do curso de yoga, eu pude entender por que o que estava me doendo. Então eu começo já chorando. Porque é muito forte. Não seria verdadeiro eu falar como se estivesse contando uma história que eu não sinto. E chorar alivia. Eu precisei expressar, até de uma forma agressiva, né, meu amor? O quanto eu tava odiando
a experiência e ter a aceitação de, ok, eu queria ser uma pessoa que adora estar aqui acordando às 8 da manhã para sair para aula e eu queria ser uma pessoa que adora a Índia e não. E não. Que não adianta querer arrancar o fruto do pé antes dele estar maduro. Que quando ele está maduro, ele cai. A gente está em contato com a nossa própria maestria, a maestria da vida, que é a escola das emoções. Se algo não está bom, então o que eu posso fazer para que fique melhor para mim? Eu me lembro que eu estava voltando da aula de noite, ela me ligou e disse, conheci um pessoal legal, nos convidaram para jantar e tarará. Eu disse, que alívio, assim, que alegria que me deu e como foi importante, então, cada um seguir, né, a sua intuição, o seu desejo, a sua forma de ser. Então já foi isso, tudo isso acabou sendo um rito de passagem, né? Rolou uma inversão de papéis. Eu, até aquele momento, era a pessoa que dizia, vai além, se puxa, guerreira, levava o mundo nas costas. E ali eu fui a que disse assim, me carrega, vai na frente. Os papéis de masculino e feminino também se encaixaram nisso, assim, porque ele assumiu o comando da viagem. Não, então eu vou fazer isso, então eu vou me superar. Ele foi muito disciplinado, foi até o fim do curso. Para ele foi muito importante ter continuado, e para mim foi muito importante ter desistido. O desafio para mim foi quando a gente encarou a câmera. As margens do rio Ganges. Em função de uma falta da E uma das técnicas, uma das formas, bom, a gente já chegou, já teve coisas para fazer, então hoje já vamos gravar um vídeo, já vamos colocar isso no ar. Pra mim era mais tranquilo lidar com aquilo de encarar as câmeras e pra ele foi aí que veio o medo e o estresse. Até então tava tranquilo. Assim, tenta ser espontâneo, mas fala isso, isso e isso nessa ordem, acaba falando aquilo ali. E eram coisas que eu falo todo dia sobre yoga, sobre meditação, enfim, fala sobre isso aqui. E tempo, né? Tinha tempo, porque o sol estava baixando, a gente estava num visual legal, e daqui a pouco o sol estava passando e ainda não tinha conseguido falar. Eu não tinha ideia de quão desafiador é. Em função do curso de yoga, que era de segunda a sábado, a gente só tinha os domingos para isso, então tinha que aproveitar, né? Cada um passa pelos seus medos, e o meu medo foi de gravar. Foi de olhar para a câmera e falar com naturalidade. E o que eu percebi é que eu tinha medo de mim mesmo. O maior tirano era o meu tirano, o meu corpo de dor, a minha personalidade crítica em relação ao meu eu idealizado, vamos dizer. Então eu tenho um eu idealizado, que é alguém que é extrovertido, que sabe falar, que não tem dificuldade, e aí eu me deparei com o tirano que dizia, bom, e aí, agora tu está nervoso para falar? How can you concentrate if your emotions are very active, very upsetting, very disturbing? In spirituality, it is said that the path is from the head to the heart. My understanding of this is that once the thinking becomes clearer, more refined, then it's about dealing with the heart, because this is where it all happens, inside. And what a difficult journey this can be for so many people. Difficult, challenging, frightening, but so rewarding.
Hoje, o último dia, eu já estou falando com bem mais tranquilidade, depois de ter percebido que é impossível agradar todo mundo, é impossível a gente querer ser perfeito, que isso nem existe, mas quanto mais eu aceitar quem eu sou e aceitar também esse meu medo, mais fácil vai ser de lidar com ele, né? Então, foi também um grande ensinamento nesses dias aqui da Índia. Agora a gente está chegando aqui num ashram para começar um processo de limpeza ainda mais profunda que o yoga. E a gente hoje vai ter a consulta com o doutor, que está ali nos aguardando, e vamos ver como é que vai ser esse processo, mas a ideia é de purificar ainda mais nossas emoções, limpar ainda mais nossos pensamentos e se conectar cada vez mais com o todo. Depois, na segunda semana, a gente foi fazer então um tratamento ayurvédico. Eram 7 dias de terapias, né? Cada dia a gente ia passar por um processo de limpeza. E aí no primeiro foi uma massagem muito boa, o Shirodhara, que é um óleo na cabeça que acalma bastante nossas frequências, nossas ondas mentais, dorme melhor. Gente, esse primeiro dia foi só de relaxamento, tô me sentindo muito tranquila. Fui muito bem cuidada por uma terapeuta que me fez uma massagem completa. Então, o início do tratamento foi sensacional. Estou me sentindo em paz, calma, tranquila, relaxada. Como é importante a gente deixar cuidarem de nós um pouquinho, né? Se entregar a algum terapeuta, alguém que confie. E aí no terceiro dia já as toalhas que estavam usando com óleo já eram a mesma, a massagista fazia mais rápido, o doutor não dava feedback, e aí no quarto dia já a comida já não era boa, já não tinha ninguém ali, a sala estava suja, e a gente fomos enganados de novo, aquele tratamento que era uma maravilha, virou um engodo, né? Então, era muito melhor o marketing do que o serviço propriamente dito, né? Várias decepções, né? Com o próprio país, com a prática de yoga no teu caso, com o tratamento ayurvédico, com a forma de mestre-discípulo, com o espaço que a gente achou então que iria achar um espaço que ia tocar o nosso coração para a gente casar. O próprio Ganges, que é o rio sagrado, que é super celebrado lá por eles, o lixo é despejado muito próximo daquele rio. Mas tu vê as crianças trabalhando com 10, 11 anos de idade e trabalhando de manhã até de noite. O capitalismo voraz num ambiente, assim, a tradição fica bem oculta, tem que vasculhar, assim, pra achar. Tu encontra de tudo. Nem é oculta, né? Ela até tá nas vitrines das lojas, mas já mas como um sabe produto. O que não é sabe a tradição, qual é o mestre que é é verdadeiro comercial. ou que não é. No começo essa cidade estava mais lotada ainda, muito turista, muitas ofertas de coisas para fazer. Foi uma vida, a gente optou por ficar em Rishikesh todo o período da nossa viagem, justamente para absorver bem a cultura de um local. E Rishikesh é uma cidade que hoje acho que sobrevive muito mais do turismo, sem dúvida. E dentro de um estado que é muito pobre, que hoje tem muita gente, muitos sadhus que acabam, não são exatamente sadhus, acabam sendo o que no Brasil a gente chama de mendigo. Pessoas que ficam na rua, alguns até oferecem droga, que estão na mesma roupagem do que os sábios que abdicaram da sua vida. Eles precisam sobreviver dentro desse universo capitalista, então todo o apelo de vender, comprar, eles aproveitam sim o turismo ao máximo que podem. Então, caindo assim aquelas ilusões, isso é muito legal, né? Essa questão da expectativa que gera frustração, né? Eu diria que a Índia é uma mãe dura. Ela te ensina, mas te ensina com rigor. E até a gente viu uns cartazes assim nos restaurantes que dizia: Índia me feriu, Índia me curou. Não sei se eu vou casar aqui, eu não sei se eu vou fazer esse curso de yoga, eu não sei nada. Eu não sei, agora eu tô entregue ao fluxo. Aí as coisas começaram a melhorar.
Tomar banho no Ganges, tem a tradição de dar 3 mergulhos com a cabeça, né? E se purificar com esse banho. Eu senti muito forte, essa foi uma das coisas que eu digo, vale a viagem para quem quiser ir. Acho que tem muita gente que conhece o Ganges da novela, o Ganges de Varanasi, né? Que é uma cidade onde eles fazem muitos ritos de morte, né? E jogam os corpos ali. Não é nessa cidade que a gente estava no Ganges próximo da sua nascente, então mais em cima, mais ao norte. Ele é verde esmeralda, né? Uma cor linda, é o limpo. Gelo dos Himalaias derretido. Exatamente. E tem uns brilhos assim, não sei te dizer se é aquela areia, mas é uma água meio metalizada assim. Tem uma força assim de uma entidade, né? Sabe, todas as práticas que eu tinha feito espirituais, nenhuma me levou a uma sensação de plenitude tão grande quanto o banho no Rio Ganges. I think also conscious shower. You take a shower thinking, okay, this is showering all the bad feelings out of my system, all the whatever you feel, anger, jealousy, sadness, it just goes away with the water. Bathing in Ganga, we have the best tool here. I am doing it every day for different reasons, different purifications. But you just go to the Ganga, or if you're inspired, different place, and you just ask, please God, or whatever inspires you, please Ganga, just take this out of me and help me to take the emotions or whatever impurities I have in the system. Just please help me take it out. Bom, teve outro momento bastante forte emocionalmente, né? Talvez tenha sido mais forte e que acabou também se transformando num pequeno rito. E nessa busca aí por achar um espaço para casar e achar alguém que desse a bênção e alguém que fosse realmente nos tocasse, um amigo meu indiano me indicou, ali perto de Rishikesh, num ashram mais encravado lá nos Himalaias, né? E também tem uma mítica, né? Nisso aí, vamos para os Himalaias. Então, os Himalaias tem os yogis, tem Shiva. Então vamos para lá, né? E aí compramos as passagens de ônibus, já na rodoviária, já tinha porco, galinha, vaca, tudo que tu imagina. Só faltou entrar o porco no ônibus. Já estava lotado, já tinha gente por cima de gente e não tinha bagageiro, então as bolsas, as malas por cima da gente também. Dar meia hora naquele ônibus já é bem chato, né? E a viagem tinha 8. E as estradas lá são, além de ser bem íngreme, são muitas curvas. Então muitas vezes tu passa, 2 palmos de um penhasco bastante alto. Gigantesco. Né? Então tu tá olhando assim, daqui a pouco, cai, sabe? Rola uma pedra pro lado e cai e tu não vê a pedra onde ela vai, né? De tão alto que é. E a Camila tava bem na janela. E aí a Camila começou a ter uma tetania. Eu botava meu rosto pra fora da janela pra buscar um ar sem aquele cheiro da parte interna. E depois que eu vomitei,
aquilo se acelerou e o meu corpo inteiro vibrava, tremia, a ponto de eu começar a retorcer assim os pulsos, e eu tive uma reação muito semelhante a quando eu fiz um renascimento de respiração consciente, É uma técnica. intencional, então acabou sendo um renascimento espontâneo. E aí eu dizia assim, amor, vamos descer. Ele dizia, não, vamos lá, vamos mais um pouco. Amor, vamos descer. Não, tu consegue. Amor, eu vou descer. Peguei as coisas, empurrei todo mundo e desci. Eu só me ajoelhei, tinha um córregozinho assim, me ajoelhei na frente daquele córrego. E aí chorei e com o meu companheiro ao lado, me apoiando, me amparando. Isso foi muito bom para os dois, essa oportunidade de amparo. Eu costumo dizer, né, que a gente tem a bênção de ajudar as pessoas, né? Às vezes quando a gente ajuda, a pessoa vem te agradecer e tal, mas quem ajuda percebe, sabe isso, né? Que como é bom, às vezes, dá vontade de agradecer por ter tido a oportunidade de ajudar. Aí a gente viu a nossa união sendo fortalecida de verdade. Olha, depois de ter passado por essa, a gente passa por outros desafios que a vida naturalmente vai trazer. Qualquer coisa que seja movimento oscilante cansa. Se ficar demasiado tempo por um lado só, cansa, você vai precisar do outro. Então, alegria e tristeza são pares de opostos. Você pode ir para um lado, pode ir para o outro. Mas você não pode ficar alegre o tempo todo. Alegre para sempre é aquele maníaco, o inimigo do Batman, como se chama? O Coringa. Isso é uma psicopatologia. Então aquela moção não vai dizer melhor ser alegre que ser triste. Até ali tudo bem. Mas para fruir a alegria, você precisa ter um momento de tristeza que pontue a alegria. Senão você não dá valor à alegria. E aí a gente sentou numa pedra na beira daquele córrego e a gente casou ali. Chamou a presença do sol, acalmou. Tava ali todos os elementos, a gente estava muito presentes, porque uma experiência como essa te foca, te traz para o agora com muita força. E leves, assim, com uma simplicidade que tem muito mais a ver com a nossa forma de viver do que se a gente fizesse um Sim, com a natureza dando a grande bênção, né? rito. Um padre. Hello. Hello. Happy Holi! Same to you. Eu quero ver. Você tá muito lindo. Não. Você tá muito lindo. É. Oi. Barba verde. O casamento, o rito propriamente dito, né? Além desse rito singelo que a gente teve nesse momento de superação, a gente tava de sangue doce, já tinha desistido de ter um ritual. E era Holi, que é o dia do festival das tintas, todo mundo se joga tinta lá e tal. Eu tinha tido o meu ciclo menstrual, então eu tenho um ritual que eu faço de entregar o meu sangue para a terra, e naquele momento eu senti de entregar o meu sangue para o Ganges. Então eu levei num potinho de cobre, todo um momento muito sagrado assim para nós, e a gente tinha comprado presentes para trazer para as pessoas aqui. E aí nós fomos no Ganges assim, fazer um momento de consagração daqueles presentes, de banhar os presentes no Ganges, de eu poder entregar o meu sangue para a água. E fizemos o nosso rito de casamento, só nós dois na beira do Ganges. Foi lindo. Sincronicamente, coincidentemente, a gente não se deu conta na hora, mas foi exatamente um ano depois
da primeira vez que a gente ficou juntos. Love is really God. One form of God is love. You can give man love, enjoy, happiness, concentration, ananda, moksha, nirvana. This name of love. When you start to unhurt your emotion, this, that, automatically no have so many things. Only just have one feeling. Mas não acabou por aí, né? Continua, né? Tem mais alguns episódios. Na volta, então, passou um mês, teve a formatura do yoga e tal. Era às 4 da manhã o nosso voo de Delhi, né? Que são essas 7, 8 horas de Rishikesh onde a gente estava. E o taxista primeiro disse que ia cobrar um valor, chegou lá, cobrou um valor bem maior, normal na Índia. Aí o cara que nos alugou o apartamento, que contratou esse táxi, disse, não, isso é um absurdo, tarará. Então chamou outro, era um domingo, né? Então muitos indianos foram passar o final de semana lá, e a volta então estava já engarrafada. Então a gente já saiu um pouco atrasado, e já um trânsito bem lento, e o motorista muito falante no início, aí passou 1 hora de viagem, 1h30, né? Daqui a pouco o cara começou a dar umas caídas, assim. E se ele parasse para dormir, a gente ia perder o avião, daí não teria tempo, realmente. Então o nosso motorista aqui dormiu, a Delhi está trancado, a gente está indo pegar o avião para voltar e pegar uma estrada alternativa, e eu estou dirigindo do outro lado, ó, como vocês podem ver. Então estou fazendo a mudança com a mão esquerda, ouvindo uma música indiana também para não dormir. E mais uma aventura. A gente achou que hoje... apagou a luz. Então, eu conheci todas as deusas indianas, todos os deuses, me curvei a todos eles nesse retorno, e aí daqui a pouco, bom, conseguimos chegar. E fala. É o mestrado da Escola Brasil. É o mestrado, foi o mestrado, eu passei por medo, senti a relação do medo fortíssima, né, com a confiança, a entrega, tudo que a gente falou lá, que eu não tinha vivido ainda com tamanha profundidade, eu vivi agora. Cara, eu senti muito medo de não conseguir voltar. Assim, eu tô no meu limite de paz, assim, preciso relaxar. Graças aos bons deuses, foi só uma prova final. Em breve estaremos Família, aí. tamo indo! Bem-vindos ao pôr do sol mais lindo do Brasil. Chegando em Porto Alegre. Depois de muito tempo. É bom viajar, mas é bom voltar também, né?
busca de ensinamentos e aprendizados sobre as emoções, eu acho que a Índia foi um mestrado mesmo. Foi uma faculdade, digamos, porque ela faz com que tu oscile entre momentos de muita entrega e muita devoção até momentos de muita raiva e muita indignação com aquilo que está se passando, e tu é o observador, que tu, esse eu, essa entidade aí, que a meditação, né, traz muito, tá fora. E aí observa, olha, tô com raiva, olha, agora tô com... Esse sentimento me influencia até agora, assim, meu coração pulsa quando eu tô falando, me emociono, porque logo depois que a gente voltou da Índia, a gente engravidou. Então, ser mãe é muito isso, né? Ainda não sei muito bem como é que é, estou no princípio de uma gestação, mas com certeza essa viagem foi uma preparação para isso.